Olá, bom dia, Carla Farrapa. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde e de quando vai chegar esse vídeo para vocês. Então, vai ser um pouquinho complicado falar o que eu vim falar aqui, porque para mim é muito estranho o que minha mente, o que eu escuto dentro de mim tá falando para eu falar constantemente, o tempo todo. Tudo que eu vejo, tudo que eu assisto, tudo que eu percebo, volta para essa mesma consciência de que eu tenho que falar sobre isso. E eu achava que eu ia falar sobre tantas outras coisas, sobre as terapias que eu faço, sobre como que eu consegui acessar ou como que os dragões vieram para minha vida, de traumas, de situações diferentes que eu já passei, que eu talvez pudesse ajudar alguém em consciências com a mãe, com o pai, em família, com o trabalho, se posicionar como empresária, se posicionar como mulher dentro de um universo bem masculino. E eu achava tudo isso eu tinha script, isso eu tinha, já tinha o roteiro na minha cabeça, certinho, e já tinha o roteiro no papel, e já tinha o que falar, como falar, o que era interessante falar, aquilo que eu achava importante. Mas, cada vez que eu vou gravar um vídeo sobre isso, eu não consigo. Eu não consigo porque acaba me levando a falar sobre amor, sobre ser feliz, sobre como tentar ser feliz o máximo possível no aqui e agora. E me falam sempre assim: você tem que contar a tua história, você tem que contar sobre amor, você tem que falar sobre amor. E a minha história, para mim, é uma história muito linda. Para mim, eu, Carla, entendo como um presente. Eu entendo como um presente mesmo, porque eu tive uma vida inteira buscando alguém que eu nunca achava. E, consequentemente, eu não tinha ninguém. Todo mundo namorava, todo mundo tinha relacionamentos, estava noivando, estava casando, estava tendo filho. Fui em vários casamentos, fui em várias festas de noivado, fui em várias festas de relacionamentos. Todo mundo ia em par, eu sempre estava sozinha. Todo mundo estava com alguém, eu sempre estava sozinha. Aí chegou uma época da minha vida, lá para os meus 21, 22 anos, 19 até os 24, 25 anos, que eu namorava, mas eu namorava muito, eu não namorava, eu ficava com as pessoas. Então eu beijava muito, eu namorava muito, eu conhecia uma pessoa, numa semana, na semana seguinte conhecia outra, e era uma fase de ir para danceteria, namorar, beijar na boca, voltar para casa e rotina que segue. Mas internamente eu queria namorar. Via as pessoas que estavam perto de mim namorando. A minha melhor amiga, ela sempre estava namorando, sério. Família, conhece pai, conhece mãe, conhece família. Com 22 anos eu conheci uma pessoa, comecei a namorar, sério, pela primeira vez na vida, mas eu não achava que era uma pessoa com quem eu queria ficar. E eu sentia muita falta da festa, eu sentia muita falta de sair, não me sentia pronta para aquele namorado. Não falava comigo, não era uma emoção. E o menino era extremamente querido, carinhoso, romântico, tudo que uma pessoa precisa, ele era, e eu achava aquilo tudo pouco, ou talvez não fosse para mim, ou eu tivesse medo talvez de receber tanto amor assim, receber tanta atenção que eu não tinha tido até então. E eu escondia, eu tinha vergonha de estar namorando, tinha vergonha de estar com alguém. Um rapaz muito bonito, 2,3 m de altura, jogador de basquete. Hoje olhando para trás falava, nossa, tive sorte de ter um namorado tão bonito na época. Talvez viesse ali para compensar aquilo que eu achava que eu não era capaz, né? Mas eu não aceitei. Eu deixei, eu falei, não, não é isso. Com 24 para 25 anos eu conheci uma pessoa que eu era extremamente apaixonada, mas a pessoa não era apaixonada por mim. E eu resolvi sofrer por essa pessoa, porque eu queria que ele fosse meu namorado e fosse na minha casa e convivesse com a minha família e tivesse, casasse, tivesse 5 filhos, um gato, um cachorro e tudo que a gente imagina, né? Que seja como se fosse um príncipe encantado. Mas eu fiquei, como diz uma música que toca direto na internet, sozinha na torre.
E daquele dia em diante eu resolvi, daquele momento em diante eu resolvi entender que isso não era para mim. Que eu estava aqui mesmo para trabalhar, fazer as coisas, cuidar da família, cuidar dos meus irmãos, cuidar da casa, ter minha empresa, fazer, viajar, passear, atender as pessoas que estavam perto, viver talvez o relacionamento, visualizando o relacionamento que alguém tinha, imaginando que talvez um dia eu pudesse ter também, mas também sem grandes inspiração de que um dia ia acontecer. E fui levando a vida. Daí conheci uma outra pessoa que era assim para me mostrar tudo que eu não queria de uma pessoa. E eu fui me deixando para trás, fui cuidando dos meus sobrinhos, ajudando a cuidar dos meus afilhados. Minha prima teve 3 filhos e ela não tinha ninguém com ela, o esposo morreu, ela estava doente, fui para aquele caminho de cuidar, ser o marido dela. Na época eu não via, hoje eu vejo que eu fui muito suporte masculino na vida dela, prover, cuidar, levar no médico, atender. E eu segui esse rumo, eu acho que muita gente vai se identificar comigo, que cuida da família, cuida dos pais, cuida da família da prima que teve filho e não tinha condição de ter, cuida da. Cuida. Cuida da empresa, cuida dos funcionários da empresa, cuida da dor do funcionário da empresa, cuida da dor dos amigos, cuida do momento triste de um amigo A, B ou C. E eu ficava sempre sozinha na minha torre, esperando que talvez alguém fosse lá me resgatar de mim mesma, porque eu não estava presa, eu não precisava estar lá. Eu decidi estar, eu particularmente comigo mesma fiz um acordo que eu ia viver a vida dos outros e não a minha, por muitos anos. Quando eu fiz 40 anos, eu tive um relacionamento com uma pessoa que eu era encantada, não era apaixonada, mas ele era o biotipo da pessoa perfeita para mim. Tudo que eu queria no homem, ele tinha alto, bonito, magro. É, achava ele o príncipe encantado. E por 2 anos, a gente teve um relacionamento, acho que de 8 meses, um ano talvez. Eu sei que ele gostava de mim, mas não a ponto de querer estar comigo. E eu, mais uma vez, fui suporte, mais uma vez fui a pessoa que tirava do fundo do poço, que dava alegria, que motivava, que fazia que ele era o bom, que ele era isso, que aquilo, que aquele outro. Em particular, amava a mãe dele é uma querida. Não sei se ainda está viva, porque já era bem velhinha quando eu conheci, quando eu estava com ele. Mas era uma mulher forte, guerreira, admirável também, uma mulher que só cedeu, 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 cedeu. E nesse meio tempo, quando a gente terminou, na verdade, eu decidi que não queria mais, que daquele jeito não ia sair daquela mesma situação onde eu cansei e falei, não quero mais. Ele também não queria. A paixão da vida dele era outra pessoa e ele tinha que resolver isso com ela. E eu era só uma pessoa muito legal, muito divertida, muito pra frente, muito foda, muito tudo que é bom, porém não uma pessoa pra vida. Aí naquele momento eu fechei as portas. Eu falei, não, não quero mais. Não me interessa mais. Não é isso. Não foi por isso que eu vim. Não é merecimento. Eu não preciso. Eu sou autossuficiente. Eu tenho meus afilhados grandes, meus sobrinhos grandes. Eu tô bem. Morando sozinha na minha casa, com meu carro. Posso viajar, posso fazer tudo o que eu quiser sozinha. Não preciso de ninguém. Eu passei a olhar pra mim. A olhar, cuidar de mim. Fisicamente, emocionalmente. Procurar coisas que eu gostava de fazer. Procurar cuidar do meu corpo. Procurar lugares que eu gostava de estar, pessoas com quem eu gostava de estar conversando, cursos que eu gostaria de ter feito, eu fiz muitos na época. Eu olhei para mim, pela primeira vez em 41 anos eu olhei para mim e eu comecei a gostar de mim. Eu era importante para mim. Eu tinha meus momentos comigo sozinha e era muito legal, era muito divertido, era muito bom estar comigo. Aliás, às vezes eu achava até ruim estar com outras pessoas, de tão bom que era estar comigo. Momento para ler, para escutar música, para sentar sem fazer nada, para só pensar no amanhã sem ninguém para criticar, ninguém para salvar, ninguém para levar. Foi um momento que minha família estava bem calma, meus pais estavam bem tranquilos.
Meus irmãos estavam numa fase tranquila, meus sobrinhos estavam criados, meus afilhados estavam criados, minha prima estava numa fase melhor. Não que estivesse boa, mas estava numa fase um pouco melhor. E eu estava conseguindo ter tempo para mim, estava conseguindo olhar para mim, estava conseguindo perceber meus erros, meus acertos, o que eu queria fazer, o que eu não queria, do que eu gostava, do que eu não gostava, de verdade, por mim. E foi nessa fase que eu entendi que eu podia amar sem esperar que a pessoa que eu amasse trouxesse para mim solução, que ela viesse com um plano perfeito de solução. E deixei correr, deixei a vida levar, sem buscar, sem procurar, sem esperar, mas sabendo internamente que uma hora ia acontecer e podia demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Uma hora eu ia encontrar o amor da forma como eu gostaria de ser amada e amar. E essa é a primeira parte do vídeo de como encontrar o amor a partir do momento que você se ama. Ama teus defeitos, tuas imperfeições, tuas manias, teus tiques, tuas vontades. Você respeita quem você é. Mas é um aprendizado. Tem muitas partes aqui para contar para vocês, porque para eu me amar, eu tive que cortar alguns amores que não eram favoráveis para mim. Algumas soluções que eu achava que eram permanentes pararam de ser importantes. Para essa pessoa chegar na minha vida, eu tive que me abrir e dizer não. Muitos nãos. Não posso, não estou disponível, não é o momento, não agora, não, eu não quero, não, eu não gosto mais de fazer isso, não, eu não quero mais ouvir essa história, não, eu não preciso mais ouvir esta mesma situação que você não quer resolver, que você não quer resolver a fundo, que você não quer se libertar. Então eu não posso mais te ajudar, eu não posso mais ser tua base de uma coisa que você não quer mais fazer por você. E essa fase é muito dolorosa. Existe muita culpa no não. Existe muita vergonha no não. Existe por que eu estou fazendo isso com fulano, ou ciclano, ou com a minha mãe, ou com meu pai, ou com meus irmãos, ou com os meus sobrinhos, ou com as pessoas precisam de mim. Eu sou importante para elas, então eu tenho que dizer sim, eu não posso dizer não. Elas não vão fazer nada sem eu dizer sim, sem eu me deslocar, sem eu sair do meu trabalho, correndo fazer por ela, sem eu largar as minhas coisas para escutar a lamúria de A, B ou C, sem eu largar os meus momentos de reflexão sozinha comigo, do dia que eu queria só estar tranquila para ir atender um chamado desesperado, que no fundo nada mais era do que uma falta de olhar para si mesmo. Então é mais fácil que o outro olhe para mim, me dê bronca, me leve, me traga, me sustente na minha dor. E quando eu comecei a fazer isso, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil porque eu me sentia muito culpada, extremamente culpada. Como se eu não tivesse o direito de fazer isso, porque eu estaria quebrando alguma regra que eu mesma coloquei para mim, intransponível. E eu precisava estar ali sempre pronta à disposição 24 horas por dia. Quando a gente fica pronta à disposição 24 horas por dia, a gente tá fugindo, né? Fugindo da gente mesmo. É muito fácil cuidar do outro. Ah, é difícil? Não, é fácil, filho. Bem fácil. Você larga o teu momento, você larga ali o que você precisa fazer por você, o teu aprendizado, o que você precisa mudar em você, o que você precisa melhorar em você, trabalhar em você. Você vai cuidar do outro. Ah, eu vou cuidar da minha prima, coitada, ela tá com um problema. Ela não tem capacidade de fazer isso sozinha, então sou só eu que cuido. Não, ela tinha mãe, irmã, irmão, tinha gente que podia ajudar. Eu fiz o trabalho de todos eles porque eu quis. Ninguém me obrigou a fazer. E quando eu vejo que eu fiz isso foi por amor, sim, foi por amor a ela, aos meus afilhados, mas também foi por fuga, porque eu estava tão ocupada cuidando do outro que eu não precisava olhar para mim. Eu não precisava ver os meus erros, eu não precisava questionar as minhas ações, eu não precisava
olhar para dentro. Ah, minha mãe tá com problema, menopausa, não tá bem, tá com uma situação complicada, vamos arrumar casa para morar na praia, vamos fazer coisas diferentes, vamos achar a alegria da pessoa. Gente, até hoje estou procurando a alegria dela, eu não acho. Ela não consegue ver alegria nas coisas e por mais que eu tente, eu não consigo fazer com que ela veja alegria, porque a alegria é dela, ela que tem que buscar. E eu ficar tentando fazer com que o outro veja alegria dentro das coisas me atrapalha de achar a minha própria alegria. Me atrapalhou muito tempo de achar a minha própria alegria. Não tinha tempo. Não tinha tempo para mim, não tinha tempo para fazer as coisas. Eu estava sempre pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. E eu escondendo minhas tralhas lá dentro, escondendo meus lixos atrás do sou importante, sou insubstituível. Daí eu percebi ao longo do tempo que, por mais importante que eu fosse, por mais importante que eu achasse que eu fosse, eu nunca vou ser insubstituível. Eu sou substituída muito facilmente. Você é substituído muito facilmente. Substituir alguma coisa ou alguma pessoa na vida das pessoas é muito fácil. A gente é assim também. Então a gente não é importante para a vida inteira para ninguém, a não ser para a gente. Quando a gente entende que você só não é insubstituível para você mesmo, parece que as portas se abrem, as conexões acontecem, os ensinamentos vêm, o amor vem. E o amor vem para mim com 43 anos, do outro lado do mundo, além mar, de Portugal. Uma coincidência bizarra da vida, de uma situação que até hoje, olhando para trás, eu fico pensando como é que isso aconteceu. Numa época que não era tão simples assim a internet ou o Tinder ou qualquer movimento virtual. Então eu posso dizer que eu sou uma das precursoras do namoro virtual. Já tinha, né, alguns aplicativos de namoro, eu conheci algumas pessoas nesses aplicativos também, mas da forma como eu conheci o meu marido foi muito, muito diferente. E foi muito romântica. É como se eu tivesse me curando, curando a menina de 13, 14, 15, 16 anos que queria romance, que queria uma vida bonita e plena e romântica e não tinha. Eu sempre era aquela que não tinha o tal do romance. E ele veio trazer essa libertação. Ele me deu muitas coisas bonitas e românticas. E eu vou contar para vocês nos próximos vídeos, porque é o que estão pedindo para mim falar sobre amor. Mas a princípio eu entendi que eu precisava falar sobre amor próprio. Depois vem os outros amores. Porque quando a gente tá com um pacotinho vazio de amor, a gente não tem amor para dar pro outro. E por mais que o outro venha cheio de amor para você, você não vai receber, porque você está no vazio. E não é no vácuo, é no vazio. Então você não criou um vazio para entrar numa pessoa na tua vida, você está vivendo naquele vazio triste e infeliz que você criou para tua vida. E eu estava num vácuo. Quando eu decidi sair desse vácuo e sair desse vácuo e comecei a viver para mim, pelas coisas que eu gosto por mim, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa que está comigo até hoje, já vai para 15 anos. E eu posso dizer que eu errei nesse meu acerto. Foi muito bonito esse acerto. E eu vou contar para vocês porque estão pedindo para falar sobre amor e a forma como eu conheço sobre amor é essa. Eu não conheço outra forma de falar sobre amor. Até porque eu só fui entender de amor com 44 anos. Antes disso eu não sabia o que era amor. Eu sabia amar, mas eu não sabia ser amado. Eu não sabia receber. Então, é esse amor que eu sei contar para vocês. Beijo, beijo e até a próxima. E que a próxima inspiração venha da mesma forma como veio agora.